Muito bom dia a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, aonde vocês estiverem. Que Deus nos ajude, vos ajude a tomar posse daquilo que foi conquistado por Jesus Cristo no seu sacrifício para nós. Uma vida abundante. Jesus inaugurou uma nova etapa para a humanidade. Mas nem toda a humanidade recebe de graça aquilo que Jesus pagou com a sua vida. Deus, através de seu Filho, nos resgatou da maldição do pecado, para que nós pudéssemos, em novidade de vida, lhe servir. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, vamos ler alguns versos, o 17 e também até o 19. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu o profeta Isaías, é o capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Então, deram-lhe aquele livro e abriu exatamente aonde ele deveria ler. Não foi por acaso esta escritura, porque Deus não age com o acaso. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas e ele tem pleno conhecimento do que vai falar muito tempo, muitos anos antes de chegar àquele momento. E ali estava o Filho de Deus, que veio com esta incumbência que já estava escrita no livro do profeta Isaías 61. E ele leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Então veja, meus preciosos irmãos, a nossa liberdade já foi paga. Veja que as nações lutam para alcançarem a sua liberdade quando são dominadas por outras nações. Nós conhecemos a história do Brasil ao grito do Ipiranga e depois a proclamação da República, mas até hoje ainda não é um país independente. Ainda está sujeito a sanções de países poderosos e fortes, mesmo sendo que é um grande país transcontinental. Mas está preso. Está preso por causa da imensa dívida, por causa dos compromissos. Oh, que coisa!
Talvez aquele pessoal daquele dia ali que estava às margens do rio Ipiranga se emocionou, né? Agora estamos livres. Mas vejam bem que a proclamação da República só veio 57 anos depois, através da proclamação. Mas mesmo assim ainda continuou aprisionado e até hoje. Agora veja, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Jesus veio para colocar você um ser humano livre, dar a você, dar a nós uma vida de plena certeza, de plena confiança, de paz, de segurança. Eu vim para que tenhais vida, João 10:10. Mas quantos preferem ficar prisioneiros ainda do pecado? Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. Houve um preço alto. Qual foi o preço que o Brasil pagou pela sua independência? Todas as nações pagam um preço para sair do jugo de outras nações. Ou pagam em ouro, ou é através da guerra. Os Estados Unidos foi através de uma batalha. Qual foi o preço que a Índia pagou para escapar das garras dos britânicos da Inglaterra? Qual foi o preço? Quantas vidas tiveram que morrer? Quantas pessoas tiveram que morrer? Então veja bem, o Brasil ainda paga até hoje o preço, mas ainda não alcançou a liberdade. Mas escute isto, a sua liberdade já foi paga. Custou um alto preço, o sangue do Filho de Deus. Por que você ainda vive uma vida mesquinha, com um coração cheio de invejas, de reclamações, de rancores, de mágoas, de preconceitos contra A ou B, preconceitos contra cores, preconceitos como escolha que as pessoas fazem? Não, você não deve ser dessa forma. Isso é prisão. Quantas pessoas estão aprisionadas pelo ódio? Mas a profecia, ela se cumpriu. O que falta então para você escapar desta prisão miserável de ter um coração manchado pelo ódio, pela inveja, pela mentira? Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Você não tem mais que viver oprimido por um sistema religioso. Não, que suga de você a vida. Mas você se conforma. O preço alto que Jesus pagou pela sua liberdade, você não valoriza ao se conformar em ser preso de um sistema religioso que rouba de você a liberdade que Cristo comprou na cruz do Calvário. Mas Paulo aconselha para não nos conformarmos
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus preciosos irmãos, o que você precisa, além de render-se por completo a Cristo? Não vos conformeis com meia verdade, porque isso é mediocridade. Se você pode ter a verdade completa, a palavra de Deus completinha, saia dessa vida medíocre de ser dependente de um mediador, de um profeta. Foi-se o tempo. De que adiantou o sacrifício de Jesus então para você? Você vai ter que depender de uma mensagem para você chegar ao céu? Você precisa de uma mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você conhece? O de cruz se erige, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. O Filho de Deus, nu, pregado naquela cruz, entre os céus e a terra. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que aquele sacrifício? Foi para ser famoso? Foi para ser falado o restante, quanto durar séculos e séculos e séculos? Outras pessoas também morreram crucificadas. Ao seu lado, naquele dia, tinha um à esquerda, outro à direita. Era uma pena a capital romana. Mas ali estava um justo. Ali estava a justiça. Ali estava a fidelidade. Ali estava a pureza. Ali estava o amor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele já tirou o seu pecado. Só você renunciar a essa vida medíocre de infidelidade à esposa, infidelidade ao esposo, submissão a um sistema mentiroso, religioso. Submeta-se diretamente à palavra. Você não precisa de um mediador para chegar a Jesus, não. A própria palavra te conduz a Ele. Você pode ter a plenitude da vida, longe do condicionamento de seitas que aprisionam, te priva da liberdade plena que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então por que você não tomar posse daquilo que é seu? Ele comprou a sua liberdade. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Jesus inaugurou uma nova etapa para a humanidade. Mas quantos preferem se conformar com a mediocridade de uma prisão, de uma seita, quando se pode ter uma vida plena, na verdade, e não em pouco de verdade, em meias verdades? Olha, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Hebreus, capítulo 12, no verso 15. Paulo escreveu assim também. Vamos ler o 14 também? Segui a paz com todos e a santificação,
Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ah, mas é tão difícil. O peso do pecado é muito maior. Que a suavidade, que a paz da santificação produz ao coração do homem e da mulher. Uma vida sem ódio, sem rancor, sem mentiras, sem idolatrias, sem preconceito contra as pessoas. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Deixa o seu coração ser cheio apenas do amor que cobre multidão de pecados. Ame, não importa quem seja a pessoa, se é boa ou se é ruim, se faz parte da sua comunidade ou não faz. Olha, para isso você foi chamado, para viver uma vida plena de felicidade, com Cristo no seu coração. Ele não se arrependeu de ter morrido por ti. Quando você o abraça e diz obrigado, Jesus, não mereço, mas tu és tão maravilhoso. E essa cruz consagrada eu quero levar até o fim. Meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, que Deus te abra os olhos e os seus corações sejam abertos para receberem esta liberdade, esta vida conquistada pelo Filho de Deus na cruz, por ti e por mim. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém.